Viemos falar hoje da segunda personalidade da tríade mental, que é o precavido ou o questionador, ou no feminino, a precavida ou a questionadora. São pessoas que fazem previsões pessimistas do futuro. Estão sempre no futuro, assim como as outras duas personalidades da tríade mental. E diferente do 7 e do 5, o 5 é uma personalidade mais introspectiva, que tem o medo também, assim como o 6, que é essa personalidade de hoje, e o 7, o 6 das três personalidades é a que mais tem medo. Se ele for o do subtipo ou instinto, autopreservação, ele vai ser uma pessoa muito mais medrosa ainda. Geralmente, ele está sempre pensando em todos os riscos das coisas que vêm pela frente. Está sempre lá na frente, sempre prevendo o futuro, sempre tentando prever, na verdade, mas de forma pessimista. Pode ser considerado, portanto, a personalidade mais pessimista do Enneagrama. Se ele for do subtipo ou instinto sexual, ele vai ser um contrafóbico, ou seja, será uma pessoa desconfiada, como ele já é de praxe, só que ele vai gostar de peitar as pessoas. Como ele é desconfiado, ele vai ter um mecanismo de questionar. E aí, o que você está olhando para mim? O que você vai fazer? Vai ser uma pessoa que desconfia até da própria sombra. O 6, quando ele está integrado, ele vai lá no 9. Isso também varia, de integração e desintegração também varia. Mas o ponto de onde ele se sente integrado, o ponto de integração do 6 é lá no 9, aonde ele acalma um pouco, aonde ele para um pouco de questionar tanto, de tentar prever tanto o futuro de forma pessimista. Agora, se ele for para a flecha 3, é onde ele geralmente acessa essa personalidade quando ele está sob estresse. Quando ele acessa as características negativas do 3 e fica tentando mais ainda prever, né, de acordo com as metas do 3, de acordo com a autorreferência do 3, e então ele faz essa projeção de metas mais negativas, né, pessimistas. É claro que tudo isso, se ele estiver fazendo o movimento correto, muitas vezes ele pode acessar essas personalidades, assim como todos os outros raios, de forma a ele se integrar também, pegar as características do 3, que são positivas, e usá-las ao seu favor. O 6 ele pode ter a asa 5, se ele tiver a asa 5, como o vício emocional dele já é o medo, ele vai ficar mais medroso ainda, mais introspectivo. Como a gente falou ontem na personalidade 5, que já é aquela pessoa que gosta de ficar um pouco mais isolada. Agora, se ele tiver a asa 7, que já é uma pessoa mais expansiva, mais impulsiva, mais impaciente também, que se joga mais no mundo e que tem o vício da gula, que a gente vai falar sobre isso amanhã. Então ele vai ter um pouquinho mais de alegria, né, de otimismo, então vai contrabalancear um pouco dessa questão pessimista do 6. Por ser uma pessoa desconfiada, se ele for do subtipo social, ele pode gostar de estar inserido nos grupos, mas de também tentar prever tudo o que as pessoas podem correr, né, de riscos. Geralmente são pessoas que, quando a gente vê nas famílias ou no nosso círculo de amigos ou círculos profissionais, são pessoas que planejam muito bem, que conseguem prever riscos que muitas vezes outras pessoas não conseguem ver. Então isso também pode ser considerado positivo, porque ele está sempre no futuro, averiguando tudo que pode acontecer de errado, e com isso ele se preserva muito. Então também tem
é claro, como todos os outros raios, a parte positiva de ser essa personalidade. Se ele for social, ele vai gostar de estar nos grupos fazendo um pouco desse planejamento para as pessoas. São aquelas pessoas que quando a gente vai viajar, já pensou em tudo que podia imaginar, né, de riscos. Já trouxe remédio, já trouxe linha e agulha, já trouxe uma mala extra, já pensou antes de todo mundo em todos os gastos que poderia acontecer. Então são pessoas que também têm em contrapartida esse lado legal que todos os raios têm, é claro. Então, se você gostou, se você se identificou com essa personalidade, o precavido ou o questionador, você quer tirar a teima, ou então você quer apresentar o Enneagrama para alguém da sua família, do seu convívio, do trabalho, enfim, faz o teste aqui do Enneagrama do Marco Meda e nos vemos até amanhã.